Para lá analisar Thiago Tesman, um dos maiores players do mercado digital, sua palestra no Fire Festival. 40 milhões de reais em faturamento partindo do zero. E de verdade, eu sou uma lesma, eu sou lerdo para aprender, eu não tenho talento. O segredo número 1 de quem vive o impossível. A minha palestra de hoje, o conteúdo é como que uma lesma, nesse caso eu, chegou ao 0,01% da Hotmart. Um grande player e um dos que mais vendem. Em 2023, 40 milhões de reais em faturamento partindo do zero. Legal, então ele começa a palestra dele usando o que a gente chama de gatilho mental da autoridade. Ele fala, agora vocês vão aprender sobre a história de quem partiu do zero e alcançou um dos maiores faturamentos da Hotmart. Excelente estratégia para a abertura da sua palestra, até mesmo para quem não o conhece. Então a gente já tem aí um início bem importante. E essa palestra vai compartilhar com você o segredo número 1 de quem vive o impossível. A técnica número 1 que eu aprendi com os grandes players de faturar milhões, começando do absoluto zero, mesmo sem conhecimento em marketing, nada. Porque em 2019 eu estava aí, sentado igual você. Aqui ele usa alguns recursos muito importantes. Então, por exemplo, se a gente falar em relação à voz dele, a ênfase que ele dá em milhões, do zero, isso é muito importante. Quando a gente fala sobre dinheiro, sobre grandes quantias, sobre números que são grandes e pequenos, então ele dá, de fato, o tamanho através da interpretação vocal dele. Isso, primeira coisa, é muito boa. Segundo, ele quebra objeções, mesmo sem saber sobre marketing. Obviamente, ele sabe do público-alvo dele, que pode ser que seja inconsciente em relação ao marketing ou que esteja muito no início. Ele fala, isso não é desculpa, já antecipa aqui uma objeção, falando que há um tempinho atrás ele estava ali sentado igual eles. Em 2015, eu entrei num grupo, eu gosto de honrar as pessoas. Eu entrei no grupo do Érico, ele fez um pitch, eu estava no evento dele, ele fez um pitch e eu estava sentado igual você. E o Érico, muito maluco, como sempre, desculpa, Érico, posso falar antes de você, mas ele foi lá e fez um pitch para entrar num grupo. E esse pitch, eu falei, nossa, eu vou entrar nessa parada. Meu Deus, eu quero faturar no digital, eu quero crescer. E ele... Primeiro que eu adoro quando os palestrantes trazem fotos antigas. Isso gera uma conexão tremenda, a gente consegue visualizar ainda mais a história, consegue crer mais na história, né? Aquele grande senso comum, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então a gente tem uma foto do Thiago Tesman bem novinho, enquanto ele vai contando sobre a experiência dele lá com o Érico Rocha e quando ele de fato entra acredito que ele vai dizer que entrou no Fórmula de lançamento, e aí ele vai interpretando a história dele conforme ele vai contando. Isso é muito bom. Foi falando, tem isso, anda com pessoas, faz isso, faz aquilo, tal. Em 2015 eu tinha 25 anos de idade. E eu sentado olhando aquilo, daqui a pouco o Érico pega o flipchart e coloca o preço. Eu olhei pro preço e falei, eita, não é pra mim não. Eu não vou entrar nessa... Você tá doido? É muito dinheiro. Meu irmão tava no meu lado, colocou a mão no meu ombro e falou, Thiago, eu acho que você tem que entrar nisso aí. Por quê? Você vai ter acesso a grandes players. Olha que legal, aqui ele conta a história dele, ele vai passando, inclusive, sobre as objeções que ele teve lá atrás, como o público dele possivelmente tem também hoje, quando tem uma oportunidade de adentrar numa mentoria, numa formação, enfim. Então, aqui ele vai contando a história dele intencionalmente e evidencia, destaca momentos para justamente já quebrando objeções do seu público. Agora ele vai falar até do irmão dele. Então veja, meu irmão me incentivou a entrar e agora vamos continuar ouvindo para ver quais são os argumentos que o irmão vai trazer. Para entender como eles pensam, você vai se desenvolver. Então, na pior das hipóteses, você perdeu o dinheiro do investimento, mas e se tudo for diferente? E se der certo? E graças ao meu irmão eu entrei no grupo. Em 2015, foi a nossa primeira reunião e outros grandes players entraram. Eu não tinha produto digital, não tinha perpétuo, eu era um gestor de tráfego e sou até hoje. Eu tenho uma agência
de negócios locais, e-commerce. E eu nem lançava um produto naquela época, eu não acreditava que as pessoas comprariam de mim. Talvez muitos estão aqui dessa maneira, mas algo diferente aconteceu. Naquela reunião, eu vi um tal de Jerônimo Temel entrar na sala e falaram: pô, o Jerônimo acabou de bater R$1 milhão no lançamento. Aí eu na cadeira pensei: mentira que esse cara bateu 1 milhão. Ele, tímido, e tal. Eu não sei você, mas eu tava num ambiente onde tinham pessoas que acreditavam em fazer coisas impossíveis acontecer. E do nada, no meu coração começou a ver: pô, eu também posso. Aí, estávamos no grupo. Então veja como que além de uma boa história, ele tem uma forma de contar muito boa. Então não é só o story que é excelente, é a parte do telling que a gente chama. Então ele interpreta a história, ele se envolve com a história. É engraçado que assistindo ele aqui, parece que ele está revivendo a história na cabeça dele enquanto ele está nos contando. Além disso, vê como ele tem a presença de palco, como ele vai para um lado, como ele vai para o outro, como ele vai compartilhando a história dele com todo mundo que está lá na plateia, enquanto ele vai, de fato, aí evoluindo. Então, isso tudo é muito bom. Além disso, a voz, a interpretação, ele vai interpretando. Então, pensei que aquilo não era para mim. Como assim? Ele faturou 1 milhão no seu primeiro lançamento. Então, todos os questionamentos que o seu cliente, né, vai ter também. 2 meses depois, um amigo, naquela época, professor de inglês, chamado Mairo Vergara, falou: gente, eu acabei de fazer R$1 milhão com produto digital. Legal que ele fala: Jerônimo Thelman, Mairo Vergara, como se fossem pessoas assim, né? Porque na época, de fato, eram iniciantes, experts iniciantes. Hoje são top players aí do mercado. Então, muito legal ouvir a história e saber que um dia os grandes foram pequenos. Né? Isso é mentira que ele fez isso. Faz 3 meses que eu tô nesse grupo e tem um cara fazendo 1 milhão. Eu nem tenho um produto ainda. E ele foi e bateu a foto assim. Falou pra não compartilhar com ninguém. Aí eu cheguei pra minha irmã e falei: mano, não dá, nós temos que lançar alguma coisa. A gente tem que começar a acreditar que é possível. E olha que loucura, gente. 3 meses depois, Luiz Colaferro da Blue Sol fez o lançamento, mais de 1 milhão. Naquele momento eu peguei o telefone, liguei pro Ramon, meu irmão, e falei: nós vamos fazer um lançamento de R$1 milhão do zero ainda este ano. Por quê? Porque eu simplesmente comecei a acreditar que é possível. Em agosto de 2015, meu primeiro lançamento, eu fiz de tudo, eu fui atrás, estudei. Meu irmão falou: cara, tu é maluco, eu sei, mas eu vejo que pessoas conseguem e a gente pode fazer também. E eu sei que você pode pensar: mas é muito complicado, é impossível. Eu pensava igual você. Em agosto de 2015, eu fiz meu primeiro lançamento de R$1,3 milhões, sendo naquela época o mais jovem a fazer um lançamento deste nível. Acreditar é o segredo número 1 de quem realiza o impossível. Então veja que a gente está a 4 minutos e 20 de palestra. E o Thiago está dedicando toda essa abertura para contar a sua história, a sua jornada. Então ele tem um objetivo muito claro aqui de quebrar crenças limitantes, de trazer uma abordagem mais assim para a mentalidade daquela pessoa, que antes de mais nada ele precisa acreditar. Então ele até coloca aqui como um pilar, digamos assim: acreditar é o segredo número 1 de quem realiza o impossível. E aqui ele já entrega basicamente o que está lá na promessa da palestra dele. Então essa questão de ter a fé, de acreditar, de arriscar, que de fato é importante, até pensando aí no expert, no empresário, quem vai começar do zero, principalmente, que muitas vezes não tem certeza de nada, não tem garantia de nada. Então o que me chama a atenção é o seguinte: ele começa a palestra dele contando a história dele, jornada aqui do herói, e slides básicos, gente. Colocou 2 fotos ali antigas dele, mostrando o rosto dele mais jovem, ele começando de fato mais simples, celular mais simples, notebook mais simples. Isso conecta demais, isso é muito poderoso. Se as pessoas soubessem da importância de contar as próprias histórias de forma estratégica e intencional, elas iam ver realmente muita coisa acontecer. E a verdade é que você não acredita. Muitos aqui não têm resultado, estão do zero e não prosperam porque não acreditam que isso é possível. E no judaísmo, não estou falando de religião, mas eu aprendi uma coisa com o Pedro Quintanilha que me marcou.
Ele explicou que no judaísmo a fé é revelada em ações concretas. Você pode falar que você acredita, mas se você não faz, no fundo você não acredita. Por exemplo, quantos aqui acreditam que podem criar produtos digitais e faturar mais de 100 mil reais todos os meses? Levanta a mão. Aí eu faço a pergunta para muita gente. Aí eu pergunto, você acredita? Acredito. Show. Então mostra a sua campanha no Google. Não, eu não tenho. Me chama muita atenção esse momento em que, além dele pedir para todo mundo levantar a mão, o que é muito bom, essa interação com as pessoas, quem acredita que pode, quem acredita que vai, todo mundo levanta a mão, então ele tem essa interação, essa conexão instantânea, e ele começa a apontar para as pessoas. Então, eu tô vendo o Thiago aqui muito seguro no palco. Expressão corporal, grande, movimento, e eu vejo que o contato visual dele está muito firme com as pessoas. Eu tenho certeza que está todo mundo vidrado na palestra dele. Poucas pessoas aqui estão dispersas, porque ele está com uma voz presente, ele está com o corpo presente, a história dele está muito curiosa e parece que sempre ele vai revelar algo a mais. Então ele vai guardando e vai revelando algo a mais. Está muito boa essa palestra. Campanha no Google. Então mostra o seu curso aí na Hotmart. Não, eu não tenho um curso ainda, eu não fiz. Então me mostra o seu site, a sua landing page ou o seu conteúdo no Instagram. Não, Tesma, eu ainda não fiz. Então, na real, no fundo, você não acredita. Porque ao momento em que você começar a acreditar que é possível, você começa a se movimentar. Eu entendo que se você faz, é porque acredita. Se não faz, é porque não acredita. Mas, Thiago, como desenvolver a fé? Eu quero aprender a ter fé. É muito difícil, é complicado. Mas como que eu desenvolvo a fé? Bom, eu aprendi umas técnicas que se eu fosse você, eu escreveria. Porque nenhum conteúdo no Fire vai ser tão importante quanto esse. Você pode aprender todas as técnicas de marketing, de tráfego, tudo. Se você não acreditar, você perdeu o jogo. Eu não estou em cima desse palco porque eu sou melhor. Eu não estou em cima desse palco porque eu falo melhor, eu tenho a melhor oratória. Eu estou neste palco porque um dia eu acreditei que seria possível. As pessoas que realizam e alcançam o impossível não são as que têm mais conhecimento e técnica apenas, e sim aquelas que acreditam que é possível. Um empreendedor que perde a fé, perde tudo. Aqui, como ele traz, eu vejo que é um momento da palestra em que ele traz muita reflexão. Então, veja que ele, primeiro, fala mais devagar, diminui a velocidade, diminui a altura da voz e coloca pausas estratégicas. Isso é perfeito para gerar o efeito que ele quer. Então, ele traz de fato como se ele estivesse sublinhando essa parte da palestra, uma mensagem direta. Ele quer dar o peso necessário. Então, as pausas que ele faz aqui são cirúrgicas. Ele pausa nos momentos perfeitos. Então, realmente, a gente vê uma palestra que tem altos e baixos, que tem aquela senoide emocional. Eu estou gostando muito. E, com certeza, eu vejo que o Thiago, embora fale de tráfego pago, ele aposta muito mais nessas quebras de crenças limitantes, para que, de fato, a pessoa tenha fé e dê o primeiro passo e acredite aí no método dele e em si mesmo, em primeiro lugar. A primeira regra, anota aí, a sabedoria é o fundamento da fé. Então não é simplesmente acreditar por acreditar, eu tenho que acreditar e buscar conhecimento para sustentar a minha fé. Quando eu vi que bateram grandes resultados em produtos digitais, eu pensei, eu também posso. Mas acreditar não é suficiente, eu preciso buscar sabedoria, conhecimento para continuar acreditando e aumentar a minha fé, desenvolver a minha fé. Então, a sabedoria é o fundamento. Sem conhecimento, eu não alcanço. Não é só acreditar por acreditar, porque falaram, é uma crença boba. A fé é uma crença baseada em conhecimento profundo. Eu e meu irmão, no nosso projeto, a gente fez um pacto.
de que não vamos economizar na educação. Jamais. Compramos um carro mais barato, um imóvel mais barato, mas isso aqui ninguém pode roubar. E isso aqui vai te levar para um outro nível. E parabéns por você ter tomado a decisão de vir aqui no FIRE e expandir a sua mente. Você vai ser gigante. Então, primeiro, busque... Então, muito bom, o Thiago, ele é bem estratégico e bem intencional. Ele, ao mesmo tempo que fala sobre ele, fala sobre as pessoas. Então, toda vez que você usa o você se aproxima, você consegue acessar de fato aquela pessoa que está lá te ouvindo. E quando ele traz essa ideia de que você vai ser gigante, parabéns por estar aqui, você está dedicando, está investindo no seu futuro, no seu conhecimento, ele praticamente ganha a plateia por usar de fato esse gatilho mental da importância, que é um dos gatilhos mais poderosos que existe. Então, o Thiago, ele é um ótimo palestrante, de verdade. Não tenho quase nada assim para corrigir, só até agora vi pontos positivos para ele, mas eu espero que ele consiga trazer um pouco do conteúdo técnico dele também, de tráfego pago. Afinal, ele é um player aí, um expert desse nicho e desse posicionamento.